Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 9 da prova de 2018 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de automação e controle. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje faremos uma questão da prova de 2018, questão número 9, é uma questão de automação e controle. A questão está aí na tela, recomendo que vocês pausem o vídeo, leia a questão, tente entender a questão, depois você volte aqui e compare o seu resultado com o nosso, tá ok? Bom, vamos lembrar aqui alguns pontos da teoria. Isso aqui é uma equação diferencial, né? E existem algumas formas de se resolver a equação diferencial. Aqui a gente vai usar a ferramenta de transformada de Laplace. E a transformada de Laplace, ela tem algumas propriedades. A primeira propriedade é que a derivada, né, de um item em função aqui de I de t e a derivada é simplesmente eu multiplicar pelo operador S vezes a transformada de I de S. E, novamente, se eu quiser fazer a transformada segunda, né, de I de t sobre dt, isso aqui é simplesmente d dt vezes dy dt sobre dt. Só separei. Então, a gente sabe que o operador derivado é o S. Então, isso vai ser S vezes y de S. Portanto, isso aqui é simplesmente S ao quadrado y de S. Ou seja, a derivada enésima de y de t dt a enésima é simplesmente S elevado a n y de S. Isso é claro se as condições, né, de contorno, condições iniciais, forem nulas, né? Porque se não forem nulas, precisa de algumas correções. Então a gente tem que lembrar desse ponto. Outro ponto que a gente sabe também é que, dado um sistema aqui de eixo real e eixo, então, eixo real e eixo imaginário, eu tenho o que chamamos de lado direito, né? E de lado esquerdo aqui desse plano. E, pela definição do sistema, todos os polos que estão aqui no semi-eixo esquerdo, a gente considera como estável, sistema estável. E se tiver polos aqui sobre o eixo imaginário, a gente chama de marginalmente estável. E se tiver aqui no semiplano direito, a gente chama de sistema instável, tá ok? Então a gente precisa lembrar também aí deste ponto. Outro ponto importante é a gente lembrar do conceito de frações parciais. Por exemplo, supondo um sistema 1 sobre S mais 3, se eu aplicar a transformada inversa aqui de Laplace, eu já consigo direto colocar isso aqui que é e elevado a menos 3 elevado a t. Só que um sistema S mais 3 vezes 1 sobre S mais 2, eu preciso fazer uma separação em frações parciais, que vai ficar A sobre S mais 3 mais B sobre S mais 2. Porque desta forma aqui eu consigo aplicar direto a transformada de Laplace. E dessa forma eu não consigo. Então a gente precisa desse conceito de frações parciais para a gente conseguir fazer a transformada inversa. E por último é lembrar o que é um degrau unitário. Aqui eu tenho um sistema em que eu mostro a amplitude e aqui o tempo. O degrau unitário é uma função, né? Então, aqui é o tempo. O degrau unitário é, para tempos menores que zero, a amplitude é zero. Para tempos maiores que 1,
a amplitude é unitária. Então, isso aqui a gente chama de degrau unitário. E a transformada de Laplace disso é simplesmente 1 sobre S. A transformada do degrau unitário, que a gente representa por U de t, fazendo a transformada de Laplace, isso é 1 sobre S. Então, essa é a parte teórica que a gente precisa para resolver essa questão. Eu vou criar uma nova página e a gente vai, então, começar a resolver a questão, tá ok? Bom, vamos fazer então aqui a nossa letra A. A letra A pede para a gente determinar a função de transferência do sistema. E a equação do nosso sistema no tempo é dy ao quadrado, dt ao quadrado, mais 5 vezes dy dt, mais 6y, igual, né, a dx dt. Bom, a gente vai fazer então a transformada de Laplace. E a gente viu que a derivada segunda é s ao quadrado y de s, mais 5, a operador derivada é simplesmente sy de s. E por fim, 6 vezes y de s. Isso é igual a s vezes x de s. E o que é a função de transferência? A função de transferência é a razão da saída, que aqui é o y de s, sobre a entrada, que é x de s. Então, a gente pega aqui a nossa equação e coloca y de s em evidência. Então, ficará s ao quadrado mais 5 vezes s mais 6. Isso vai ser igual a x de s vezes s. Portanto, y de s sobre x de s é simplesmente s sobre s ao quadrado mais 5s mais 6. Então, está aqui a função de transferência. A gente pode deixar dessa forma. Ou ainda eu posso expandir. Se a gente vê essa equação aqui, é uma equação, né? A equação característica, e a equação característica é o denominador da função, né? Onde estão os polos, a gente pode ver que ela tem raízes menos 3 e menos 2. Então, eu ainda posso, né, já escrever sem problema algum, escrever como s mais 3 vezes s mais 2 sobre s. Então, essas duas formas aí são a equação característica. Daqui para cá, eu só achei as raízes, né? Coloquei em forma de produto de soma, né? Das raízes, tá ok? Então, essa é a letra A. E vamos então criar uma nova página para a gente fazer a letra B. Bom, a gente sabe que nossa função de transferência ela é y de s sobre x de s, que vai ser s mais 3 vezes s mais 2 sobre s. E o comando da questão é a gente determinar o valor dos polos e zeros e desenhar o mapa deles no plano de estado. Então, quais são meus polos? Meus polos são menos 3 e menos 2. E meu zero é somente esse valor aqui, é o que torna o numerador aqui igual a zero, ou seja, zero. Então, se eu desenhar ele no mapa de polos, eu tenho mais ou menos aqui os valores real e aqui o eixo imaginário. Então, eu tenho um polo que está aqui no menos 2, tenho um outro polo que está aqui no menos 3, e aqui na origem eu tenho o zero. Então tá aí, determinado, né, o sistema, meus polos e zeros, então só para deixar explícito, né, então polos menos 3 e menos 2, e os zeros é o zero. Então tá aí a letra B. Vamos fazer aqui embaixo a letra C, porque ela é direta. Ela pergunta se o sistema é estável ou instável.
O sistema, ele é dito estável, tá? O sistema é estável. Por que que ele é estável? Porque os polos, tá? Os polos estão todos no semiplano direito, né? Aqui. E a dúvida é, mas o zero não está sobre o eixo? Sim, mas zero não contabiliza para saber se o sistema é estável ou não. A gente analisa apenas os polos, e os polos aqui são -3 e -2, então eles estão no semiplano esquerdo, né? Por isso que o sistema é estável. Então, se tivesse algum polo aqui sobre o eixo, ou se esse zero aqui fosse eventualmente um polo, aí o sistema poderia ser considerado marginalmente estável. Ou se tivesse um polo aqui do lado direito, o sistema seria instável. Mas os dois únicos polos, -3 e -2, estão do lado esquerdo, portanto, o sistema é estável. Tá bom? Então, essa é a letra B. E a letra C, eu vou criar uma nova página para a gente fazer a última letra, letra D. Vamos fazer aqui a letra D, lembrando, né, nossa função de transferência, y de s, x de s, então vai ser s mais 3 vezes s mais 2 aqui sobre s. E ele pede a resposta no domínio do tempo para uma entrada em degrau unitário. Lembrando, então, que y de s é um degrau unitário, ou seja, 1 sobre s. Então, o y de s aqui, ele vai ser igual a s mais 3 vezes s mais 2 sobre s, vezes x de s. Mas quem é x de s? É 1 sobre s. Então, ele simplifica. Portanto, no domínio da frequência, y de s, com resposta ao degrau, é s mais 3 vezes s mais 2 aqui sobre 1. E a gente vai ter que usar frações parciais, né, para a gente separar essa equação. Então, y de s eu posso escrever como sendo a sobre s mais 3 mais b sobre s mais 2. E o valor de a é igual a y de s vezes s vezes s mais 3, quando s é igual a -3. E o que isso quer dizer? A é igual a 1 sobre s mais 3 vezes s mais 2 multiplicado por s mais 3, quando s vale -3. Então, esse valor simplifica com esse. A vai ser igual a 1 sobre s. Quanto que vale s? -3. Então, vai ser -3 mais 2. Então, A é igual a -1. E o B é a mesma coisa. B vai ser igual a y de s vezes s mais 2, quando s é igual a -2. Então, B vai ser igual a 1 sobre s mais 3 vezes s mais 2 vezes s mais 2, quando s é igual a -2. Então, isso simplifica. E aqui, B vai ser igual a 1 sobre... Opa, acho que eu errei aqui. Esse aqui simplifica. Então, B vai ser igual a 1 sobre S mais 3, quando S é igual a -2. B vai ser igual a 1 sobre -2 mais 3. Portanto, B é igual a 1. E A é igual a -1. Então, podemos escrever y de S igual a -1 sobre S mais 3 mais 1 sobre S mais 2. Então, aplicando a transformada inversa de Laplace, então aqui aplicando a transformada inversa de Laplace, isso aqui já sai direto, né? -1, porque o valor aqui do numerador é -1, vezes e elevado a -3, por causa desse polo, menos 3p, mais 1, porque o valor do numerador aqui é 1,
vezes e elevado a menos 2, né? Porque menos 2 é o valor desse polo. Então, menos 2 elevado a t. Portanto, a resposta ao degrau unitário no tempo aqui de t é igual a e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 3. Então, tá aí a resposta do sistema. Essa é a resposta da letra D. Pessoal, essa era a questão de hoje. Espero ter ficado claro, espero ter ficado entendido. Até um próximo vídeo. Tchau.